Olá pessoal, tudo bem? Nesse segundo vídeo eu gostaria de mostrar para vocês quais são as funções e recursos que o Halo Solar Pro ele possui e quais são os recursos que ele não possui e que poderiam ter para torná-lo um equipamento mais interessante, né? Mais importante do que isso, né? Para as pessoas que tiverem interesse em adquiri-lo, não ficar perdida ou não fazer uma escolha ruim achando que ele tem algum recurso quando na verdade ele não tem, tá certo? Então, se você tem essa dúvida e gostaria de saber o que o Halo Pro possui ou não possui, acompanhe neste vídeo. Bom, galera, o Halo Solar Pro, apesar de ele ser um relógio que, como eu disse em outro vídeo, né, ele tem bastante coisa, não é tanta coisa assim, ainda assim são funções bastante úteis e interessantes, tais quais elas acabaram despertando o meu interesse em adquiri-lo. Então, o primeiro recurso que eu achei legal que tem esse smartwatch é a calculadora. Apesar de ser um pouco estranho, né? Isso pode ser interessante quando você está caminhando, saindo em algum lugar e quer fazer uma conta rápida, né? Mas você não quer ficar pegando, tirando o celular do bolso ao fazer isso. Então, o que você faz? Você vem aqui, aperta o botão do meio, temos acesso aos aplicativos e logo aqui no início ó, nós temos a calculadora. É um recurso útil, pode ser bastante útil para quem quer fazer uma conta rápida e não quer ficar tirando o celular do bolso. Outra função interessante que o Halo Solar Pro possui é a previsão do tempo. Isso já é uma coisa mais padrão, né? Qualquer Smart Band já possui previsão do tempo, Smartwatch então nem se fala, né? Ele mostra a previsão dessa forma, então ela tem mais informação do que isso aqui, né? Temos essa primeira tela, deslizando para cima temos mais uma tela, mostrando aqui o índice de ultravioleta, a umidade relativa, né? Descendo de novo, temos a previsão do tempo para os próximos 6 dias. Então, temos 3 aqui. E descendo a tela, mais 3 dias aqui. Outro recurso útil que ela possui é o botão do SOS. Então, o botão do SOS é esse botão aqui, primeiro botão de cima. Quando você toca ele 3 vezes, ele liga para um contato de emergência. Então, como que você faz para configurar o botão de SOS? Você aperta o botão do meio aqui novamente, para ter acesso aos aplicativos. E aí, você desce aqui até o final, temos um SOS. Ao tocar nele, nós podemos ativar ou não o botão de SOS e adicionar até 2 contatos de emergência. Com o contato adicionado, basta pressionar 3 vezes esse botão e ele liga para o contato de emergência. Vou apertar aqui rapidinho, né? Só para testar para vocês. Ó. Vou pressionar 3 vezes e ele começa a ligar para o meu contato de emergência. Não é qualquer smartwatch que possui esse recurso, né? Então ele é bem legal. Já dando um gancho ao botão de SOS, como vocês podem ver, este smartwatch ele possui chamadas telefônicas, né? Então ele permite que você realize chamadas telefônicas. Você pode vir aqui, né, na Watch Face, que já tem esse botão, ou acessar de novo a tela de aplicativos, que já tem ele aqui. Ao tocar nesse botão, ó, você tem a tela telefone. Aqui nós podemos ter acesso aos contatos registrados. Temos um teclado aqui para também ligar para um número para fazer a chamada. E temos algumas configurações aqui, como telefone Bluetooth, né? Essa opção tem que estar ativada para funcionar. Então é bem interessante, dá para ligar para qualquer número, né? Não somente o número de SOS. Você consegue realizar chamadas por aqui. Porque este smartwatch, né, ele possui um microfone, ó, como vocês podem ver. Temos um microfone bem aqui no cantinho. Olha lá, esse furinho é do microfone. E do lado esquerdo aqui temos a saída de som. Então é uma função super útil e interessante, que não está presente em qualquer dispositivo, mas está presente aqui. Outra função muito legal que eu gostei, né, desse smartwatch é a função de áudio externo. O que isso significa? Significa que você pode ouvir o som que está tocando, o som de mídia que está tocando no seu celular, você pode ouvir ele aqui no alto-falante do relógio. Então ele vira uma caixinha de som. Não tem qualidade muito boa, né? Na verdade é bem ruim, mas pode servir para algumas situações inusitadas, como por exemplo, tomar banho ouvindo música com ele no pulso. Vou mostrar para vocês como que funciona aqui. Então, eu venho aqui, por exemplo, no controle de mídia, né? Acesso aqui. E vou no controle de mídia, né? Controle de música, né? Como podem ver, também é possível controlar as músicas aqui desse relógio. Aí eu vou dar play aqui. Opa. Ó. Tá tocando aqui no smartphone
mas eu posso ouvir no alto-falante aqui do relógio. Ó. Eu ativo esse botão aqui e olha só. Vou aumentar o volume. E olha aí. Deixa eu mudar de música. Legal, né? Outro recurso interessante também que ele possui é a integração com o assistente de voz. Esse aqui, vou ser honesto com vocês, não é sempre que funciona não. Tem vezes que você inicia ele e ele não conecta via Bluetooth, é meio estranho. Vou até tentar agora, na tentativa e erro, né? Eu nem sei se vai dar certo, né? Mas como que você faz? Você acessa aqui a tela de aplicativos, aqui, e aí você desce até o final. No finalzinho a gente tem esse botão aqui, que é o assistente de voz. Então quando você pressiona ele, ele chama o assistente de voz. No caso, né, você aciona os comandos do assistente com o microfone do relógio aqui. E que no caso, como ele está pareado com o iPhone, ele vai chamar a Siri. Então se eu venho aqui, vou perguntar, que horas são? Olha lá. E aí ele mostra o horário, né? Também funciona no Android, né? No caso ele vai chamar o Google Assistente ou qualquer assistente de voz que esteja funcionando nele por padrão, né? Como a Bixby, por exemplo, ou o Gemini, né? Qualquer um deles, ele tem essa integração. Então você aperta aqui e ele chama. É bem bacana. Outro recurso legal que esse relógio possui é as medições de saúde. Ele tem medições úteis aqui, né? Então ele mede frequência cardíaca, oxigenação do sangue, número de passos, distância percorrida todos os dias. Ele tem monitoramento do sono, ele tem monitoramento do ciclo menstrual. Ele vai exibindo todos os dados aqui em telas de favoritos, né? Você vai deslizando aqui para a direita, ele mostra alguns dados do próprio relógio, né? Como quantidade de passos, exercícios que ele detectou, né? Durante o dia, calorias queimadas. Deslizando de novo, ele mostra aqui, né? Ele mede a frequência cardíaca e ele exibe esse dado, né, em forma de gráfico, bem interessante, ó, informação bem profissional, né, graças à tela de alta definição, fica bem bacana. Ele possui monitoramento da oxigenação do sangue também, né, o SpO2. Tem também o monitoramento do nível de estresse. Esse nível de pressão aqui, na verdade, não é pressão arterial, como alguns já disseram. Não, isso aqui não tem nada a ver. Isso aqui ele mede um nível de estresse, né, um nível de pressão, quando ele diz, está relacionado à pressão que a pessoa sofreu no dia a dia, né? É mais relacionado ao nível de estresse. É uma pontuação de 0 a 100, onde 0 a pessoa está completamente calma e 100 completamente estressada, né? Mais ou menos isso. Ele leva em consideração alguns parâmetros que ele vai medindo, como frequência cardíaca, SpO2 e movimentação da pessoa, e calcula ali, ele estima um nível de estresse. Ele também tem monitoramento do sono. Eu consegui dormir uma vez só com ele para testar. Aparentemente funcionou bem, conseguiu registrar realmente quando eu estava dormindo ou quando eu acordei. Não achei muito bom para isso, porque ele é um dispositivo meio grande, né? Então ele acaba incomodando um pouco, né, para dormir com ele, né? Como vocês podem ver, ó, tem um braço magrelo aqui. Vou colocar ele no braço aqui rapidinho. Aí, no braço fica mais ou menos assim, né? Dá quase 2 voltas no meu braço. Mas é bem confortável a pulseira, viu? Parece que não é, mas ela é bem confortável, sim. Não, pelo menos comigo não deu reação alérgica, não machucou o braço. Eu consegui até dormir desse jeito. Não achei muito bom, mas deu para dormir. Então vou tirar aqui rapidinho, ó. E é isso, vamos continuar. Outra função que eu achei legal também que ele tem, além dessas de saúde, ele cria um lembrete para você de tomar água. Então dá para ativar um lembrete de tomar água, de tantos em tantos tempos ele te lembra de tomar água. E ele tem um lembrete de tomar remédio também. Então você pode colocar lá, definir um período e ele começa a te lembrar de tomar um remédio. E ele também tem um lembrete de sedentarismo. Significa que depois de um tempo, se você ficar muito tempo com o relógio parado, ele começa a vibrar e falar para você levantar e se exercitar. Uma coisa que eu achei interessante também é que ele não mede esses dados enquanto estiver fora do braço. Eu fiz os testes, né, aqui em casa e quando eu saí de casa também, com a Mi Band 3 e com o Solar Pro juntos, né? O que acontece? A Mi Band 3 aqui, ó, só de mexer, só de balançar para lá e para cá, ela começa a contar número de passos.
O Solar Pro não, cara. Ele, se você tiver com ele assim fora do braço, ele não mede nada. Ele não mede nem quantidade de passos, né? Então ele tem uma detecção aqui bem interessante. Ele começa a medir somente quando ele percebe que está no pulso. Então isso é mais inteligente, né? Eu achei legal isso daí. Outra coisa legal também é que ele tem os mais de 100 modos de exercício. São bastante opção aqui, né? Difícil faltar algum modo para você, né? E eu acredito que seja bem difícil faltar algum modo de exercício, né? Para a maioria das pessoas. É bem legal isso daí. Ele possui também mais de 100 watch faces. Então você consegue personalizar as watch faces aqui pelo aplicativo. Então você acessa o Halo Fan aqui. Olha, se você está pensando em usar ele em 2 aparelhos ao mesmo tempo, ainda mais se for um Android e um iOS, larga a mão. Não inventa não, cara. É horrível. Ele não funciona direito. Tem que ficar desconectando, conectando, fazendo logoff. É uma merda. Como tinha falado, né, ele possui mais de 100 watch faces. Você consegue alterá-las aqui no aplicativo Halo Fan. Então, vindo aqui em mais, aparece já o smartwatch. Você toca aqui e tem aqui galeria de descagem, que nada mais é do que a watch face dele, né? Você toca aqui e aí tem as watch faces que você pode escolher. A lista é bem grande até, tem bastante, tem realmente mais de 100. E aí você vai descendo aqui, tem várias opções de vários estilos. Você escolhe um estilo aqui, põe como definir, e ele começa a aplicar a watch face aqui, ó, começa a sincronizar. E aí isso aqui tem um lado bom e um lado ruim que eu vou mostrar para vocês. Aplicou a nova watch face, ela vai aparecer aqui, nova watch face aplicada. Uma coisa legal, ele tem essa coroa giratória, né, como eu disse para vocês. Com ela é possível que você alterne entre watch faces girando aqui, ó. Então você gira aqui, ó. Você pode trocar elas, ó. Você pode escolher outra. Então ele originalmente liga com essa daqui. Aí você pode alterar aqui, ó. Você não precisa ficar abrindo o menu de opções, alterar o watch face. Você não precisa nem sequer ficar segurando na tela para alterar entre uma e outra. Você não precisa fazer isso. Você pode simplesmente vir aqui e girar. Ó. Você vai girando, vai trocando. Né? Gosto bastante dessa. Então é bem legal, é bem prático, né? Você consegue alterar logo aqui, ó, só girando a coroinha. E isso é o que eu gostei, eu achei muito legal. Qual que é o lado ruim dessa funcionalidade, né? Não sei se você reparou, mas ele só memoriza uma watch face. Ele mantém as outras watch faces originais e aplica uma em memória, né? Uma só fica memorizada. Vou vir aqui, por exemplo, vou escolher essa daqui. Vou escolher essa watch face, vou definir. Ele vai aplicar, demora um pouquinho. E aí o que ele vai fazer? Ele vai substituir. Ele vai pegar a watch face que estava aplicada e vai substituir por essa que eu estou mandando aplicar. Então ele só memoriza uma só por vez, né? Ele não deixa memorizar mais de uma watch face, ele não deixa nem sequer remover as originais, criar novas watch faces, né? Porque aí se isso fosse possível, você poderia colocar, né, definir watch faces que priorizassem alguns valores, né, algumas informações. Mas aqui não dá para fazer isso. Ó. Ele aplicou a nova watch face e se você girar ele volta para as originais. Ó. Tá vendo? Então ele só memoriza um, esse é o lado ruim. Lado bom que é prático de trocar e o lado ruim é que só memoriza uma, né? Esse é o problema. Outra coisa legal também que esse relógio possui, né, outra função bem interessante, é o controle de música que eu já mostrei para vocês, né? Então você pode vir aqui nesse caso ou acessar a tela de aplicativos e logo em cima aqui a primeira opção é o controle de música. Ele é bem simples, mas funcional. Mostra o nome da música que está tocando, o tempo dela, né, de duração. Dá para avançar, voltar, dá para ir pausar, dá para ouvir diretamente do alto-falante. E é isso, esse é todo o controle. E você pode também controlar o volume, né? Você gira aqui o botão aqui, né? Você vai rolando ele, a coroa. Ao girar a coroa giratória, você consegue aumentar ou diminuir o volume. Então é bem legal também, bem interessante. É um recurso útil, mas que é bastante comum, né? Em qualquer pulseirinha que você encontra por aí. Outro recurso bom que está presente aqui é o cronômetro. Então você pode vir aqui, descendo aqui, você tem acesso ao cronômetro. É esse botãozinho amarelo aqui. Você toca nele e ele inicia um cronômetro.
E é um cronômetro com passos, né? Então, se você vai apertando aqui, ó, nesse botão aqui, ó, ele vai criando paradas, né? É um cronômetro de paradas, ó. Você pode criar várias paradinhas aí. Bem legal. E também tem contagem regressiva. Então, se você vier aqui, você pode escolher um tempo e ele começa a criar uma contagem regressiva. Ele tem essas opções, mas você pode criar o seu também. Então ele tem cronômetro e contagem regressiva, né? É bem legal também. Bom, basicamente essas são as principais funções que esse relógio possui, né? Ele tem outras características, mas está mais relacionado à sua operatividade, né? Ao seu modo de operação, né? Como por exemplo, descendo para baixo, a gente tem uma central de controle aqui, que pode ser personalizada, você pode incluir ou excluir botões de acesso rápido. Temos aqui de baixo para cima, temos a tela de notificações, então temos as notificações que exibem aqui. Em aplicativos conhecidos ele mostra o ícone, aplicativos que ele não reconhece, ele mostra só um ícone de mensagem aqui, né? Então você pode apagar tudo, pode ver uma de cada vez, pode apagar uma de cada vez, mas infelizmente não pode responder. Aqui não dá para responder, né? Seria bem legal se pudesse, né? Nossa, seria incrível. Porque apesar de não ser lá grande coisa, né, seria uma função super útil. Mas não está presente aqui em muitos outros modelos da Halo também. Essas são as funções que ele tem. E tem algumas outras também que eu acabei não mostrando, né? Eu mostrei mais as principais. Mas ele, por exemplo, tem um controle de humor aqui. Então ele consegue também medir, com base em seus parâmetros, né, qual nível de humor você está. E tem também aqui outra opção da própria Halo, que mostra aquela tela com passos, exercícios detectados durante o dia, calorias queimadas. Tem uma outra tela que mostra aqui também um diário de movimento. Então, todos os exercícios que você realiza, eles vão sendo memorizados aqui. E aí você pode ver os resultados dele, que nem eu fiz uma caminhada aqui, né, de 3,7 km. Mostra o ritmo, a distância, tempo de caminhada, frequência cardíaca média, consumo de calorias, passos, o ritmo aqui, né, quantos passos por minuto, a faixa aqui de intensidade do exercício, né, em repouso, descompressão, queima de calorias. Ele vai mostrando essas informações. Ele cria um gráfico de curva de frequência cardíaca, é muito legal também, né? Então, os resultados fitness dele são bem legais, eu achei bem interessante, ó, cria uma curva de marcha. E você consegue acessar tudo isso no aplicativo também. Então é bem legal, cara. E não para por aí. Ele tem mais algumas coisas legais também. Esse relógio ele também possui Always On Display. Então ele exibe aquela tela sempre ativa, né, com algumas informações fixas aqui na tela. Vou mostrar para vocês. Ao acessar aqui a tela de configurações, você vem aqui na exibição. Aí você vem aqui em exibição da tela de bloqueio. É o Always On Display. Então você toca aqui e ativa a exibição da tela de bloqueio. Ao ativar, quando a gente desliga o relógio, ele entra no Always On Display. Ó. Então ela mostra aqui a quantidade de passos que foram executados, a porcentagem de bateria, notificações, conforme for recebendo, e o horário aqui no canto, né? Nesse lado aqui. E ele é uma exibição dinâmica, né? Então conforme você recebe novas notificações, vai aumentando a quantidade de passos e descarregando a bateria, né? Ele vai atualizando as informações aqui em tempo real. Então ele não é uma tela fixa, ela é uma tela dinâmica, é bem legal. E é bem forte o brilho, né? Porque existem alguns relógios que mais antigos, né? Da época dele, inclusive, que o Always On Display ele era quase inútil, né? Porque ficava muito clarinha a tela, e tal. Não dá para ver nada, né? Não é o caso aqui. Ele tem uma tela com brilho bem forte no Always On Display. E aí você aperta aqui, ele volta para a tela principal. O Solar Pro ele também possui alguns modos úteis, né? Como por exemplo, modo não perturbe, modo teatro, economia de energia, lanterna. E todos esses modos, né, você pode acessar eles aqui em cima na central de controles. Então você desce aqui, né, de cima para baixo. E aí você tem o modo não perturbe, que é esse aqui. O modo teatro, que é esse aqui que parece uma câmera. Tem o despertador aqui, ó, acesso ao despertador. Modo de economia de energia. E tem um botão aqui também para localizar o telefone. Quando você toca ele fica fazendo barulho. Deslizando para cá, tem o Always On Display, tempo de exibição de tela, na verdade, esse aqui é o tempo que a tela fica ligada
no Always On Display, ó, você pode definir aqui um tempo de tela sempre ligada, levantar para exibir informação. Então, quando você levanta o relógio, ele liga a tela, dá para ativar essa função. Aqui controla o brilho da tela, que por sinal é muito forte, olha isso. Você pode pôr o brilho bem alto, essa tela tem um brilho incrível. Eu quase sempre uso ele no mínimo em um ambiente assim, e na rua na metade. É muito forte, cara. E tem um botão aqui para acessar as configurações, que são bem simples, né, por sinal. E é isso. Então ele tem esses modos que são bastante úteis, o modo não me perturbe, teatro, eles são bem legais, né, economia de energia. O modo de economia ele fica sempre no Always On Display, e ele bloqueia toda a tela do relógio, né, então você não consegue fazer nada. Vou mostrar aqui para vocês. Quando você aperta esse modo de economia, ele só fica no Always On Display. E a diferença, né, é que agora ele mostra a data aqui também, né, o dia da semana e a data. No Always On Display não, né, ele mostrava número de passos, bateria e notificações. Para desativar, né, você pode ver, ó, se eu aperto aqui, ó, ele não sai dessa tela. Então o que você tem que fazer? Pressiona essa daqui por 3 segundos e ele volta à tela normal. Esse é o modo de economia, né? Então, segundo a Hailu, nesse modo aí, a bateria pode durar até 20 dias. Tem lanterna também. Então, ó, você aperta aqui, ó, a tela vira uma lanterna. Olha lá. É um recurso bastante útil também, né? E está presente aqui no Hailu também. Bom, outra função legal que ele possui é o tal do taquímetro, né? Que eu já falei no vídeo anterior, que ele serve para medir velocidade média ou taxas de velocidade. Então, você consegue utilizar ele, por exemplo... Você põe uma watch face aqui que tem um ponteiro, que nem essa aqui, que mostra ponteiro de segundos, você consegue usar o taquímetro para medir a velocidade média de um veículo que está percorrendo uma distância de 1000 metros, por exemplo, dentro de 1 minuto. Então o taquímetro está aí, é uma coisa que está presente no próprio bezel dele e não é inútil. Outra coisa também bacana desse relógio é que ele possui certificação militar. Então ele, de acordo com a Hailu, né, ele é um dispositivo que suporta 2 ATM, ou mergulho de até 10 metros, e ele tem resistência contra temperaturas extremas, como calor extremo, frio extremo, umidade extrema, né, mais de 96% de umidade relativa do ar. Também tem uma resistência contra impacto, então ele tem um corpo relativamente resistente. Isso aqui eu já testei logo no primeiro dia, porque eu não estava acostumado a utilizar um relógio, né? Eu só fiquei usando uma pulseirinha bem discreta, né? Essa daqui, né? Ela é bem mais discretinha. E aí, o que eu fiz? Esbarrei ele na quina da pia. Eu pensei, ferrou, cara. Primeiro dia de uso já quebrei. E o que aconteceu? Não aconteceu nada, cara. Nem marcou. Então ele aparenta ter uma certa resistência mesmo aí contra queda, impacto. É um material robusto. Não é frágil não, pelo menos ele não dá essa impressão de ser frágil não. Mas eu acho que tudo isso se deve à sua certificação militar, né? Contra temperaturas extremas, umidade, impacto, essa resistência à água, né? Até 10 metros de profundidade. E ele tem uma resistência também, né? Ele tem um design, na verdade, anti-sedimentos, que é um design que evita com que acumule sedimentos dentro do dispositivo, né? Como areia, poeira e tudo mais, garantindo uma melhor vedação e durabilidade do produto. Então, ele tem essa certificação militar, que é bem legal e antigamente era mais comum estar presente em smartphones da LG, né? E é isso. Essas são todas as funções. Basicamente, eu citei quase todas as funções que estão presentes aqui no Solar Pro. Bastante até, né? Bastante coisa que ele tem. Mas, infelizmente, ele não tem algumas coisas que seriam úteis também. Mas tudo bem, né? Algumas delas, se tivesse, enquadraria esse dispositivo em uma outra faixa de preço, né? Então não ia nem fazer sentido. Estamos falando de um relógio que custa, né, um pouco mais de R$200. Mas é bom saber, né? Porque às vezes você está querendo comprar ele e quer saber o que ele tem e o que ele não tem. O que o Hailu Solar Pro não possui, né? O que ele não tem. Ele não tem a medição do Pi, que é aquela medição bem comum, né? Lá em outros aplicativos fitness e outras pulseiras, né? No Zepp Life tem a medição do PAI, né? O Pi, que mede ali mais ou menos o seu nível de atividade, né? Quanto que você é ativo, se é uma pessoa mais ativa ou menos ativa, tal. Ele não tem essa medição de Pi no aplicativo, que para algumas pessoas pode não fazer diferença, mas para outras pode ser útil, né? Às vezes utilizava esse parâmetro aí para ter um controle mais ou menos de sua atividade, né? Do seu nível de atividade ali. Ele também não possui calendário. Então, o Solar Pro ele não tem calendário, né? Parece bobeira, mas seria legal, poxa. Às vezes, da mesma forma com que você precisaria
acessar a calculadora, você poderia ter um aplicativo de calendário para ver a data, né? Por exemplo, vai marcar uma reunião, vai marcar alguma coisa, eu podia ter um calendário ali para agendar alguma coisa, né? Para mostrar a data, agendar algum compromisso e sincronizar isso diretamente com o smartphone. Seria mais uma ferramenta super útil, mas infelizmente não está presente aqui. Está presente em outras opções, né, em outros modelos. O Galaxy Fit 3, por exemplo, tem isso, mas o Solar Pro não tem. Outra coisa que faz muita falta aqui, poxa, e se tivesse seria maravilhoso, né, cara? Que é a capacidade de responder notificações. Então as notificações elas vão aparecendo aqui, você consegue visualizá-las e limpar, mas não dá para responder, nem sequer com um emoji ou alguma mensagem pronta, não tem como responder. Infelizmente ele não responde, uma pena, né? Porque seria muito legal se ele tivesse isso daí também. Outra coisa que ele não tem é controle de câmera do celular. Infelizmente ele não tem uma ferramenta aqui para controlar remotamente a câmera do celular. Mas isso não é necessariamente um problema, né? Porque tem como você controlar a câmera do celular com ele, utilizando o MacroDroid, né, um aplicativo para Android, ou fazendo uma chamada lá no assistente de voz e pedindo para tirar uma foto. Outra coisa que ele não tem também, né, infelizmente, é ajuste de vibração. Então, conforme você recebe uma chamada, recebe notificações e tudo mais, ele vibra. E essa intensidade de vibração, ela não pode ser controlada, então não tem como você controlar as vibrações desse smartwatch. Elas são padronizadas e ponto final. Então, para algumas pessoas pode ser um pouco incômodo, né? Pode ser um pouco chato, né? Porque ele vibra bastante. Ou não, às vezes você acaba se habituando e nem se importa muito com isso. Mas, de qualquer forma, não tem como controlar isso daí. Outra coisa que ele não tem, infelizmente, é personalização das telas favoritas, né? Então, essas telas aqui, conforme você desliza para a direita ou para a esquerda, elas são padrão. São telas úteis, né? Mas elas são padronizadas. Você não pode alterar a ordem e nem sequer adicionar novas telas. É isso aqui que ele tem disponível. E ponto final, né? Tem que aceita que dói menos. Outra coisa que ele não tem, mas aí é compreensível, né? É o brilho automático. Então, o Solar Pro ele também não possui brilho automático. Você pode descer aqui e controlar o brilho manualmente, mas ele não tem um sensor de iluminação aqui para ativar um brilho automático. Outra coisa que ele não tem, já um pouco mais óbvia, é GPS, né? O Solar Pro ele não possui GPS, então ele é um smartwatch que não tem GPS, então toda vez que você quiser iniciar uma atividade e quiser gravar o trajeto, você precisa iniciar ele lá no aplicativo do celular e aí ele vai gravando com o GPS do smartphone, né? Aqui acaba virando só um HUD, né? Só uma telinha mostrando algumas informações de treino. Ele também não possui assistente de voz integrada, né? Algumas smart bands, como as da Amazfit ou da Xiaomi, né? Elas possuem a Alexa integrada, né? Aqui, infelizmente, não temos nenhuma assistente de voz integrada, mas pelo menos a gente tem uma integração com os assistentes de voz do smartphone, né? Então você pode vir aqui e falar diretamente com o assistente, né? Que nem no caso aqui é a Siri, né? Você pode chamar a Bixby nos Galaxy da vida, né? Pode falar com o Google Assistente em outros smartphones diretamente por aqui. Então dá para realizar comandos e a resposta também dá para sair por aqui no alto-falante. Então é até que legal, funciona. Acaba sendo até mais completa nesse caso, né, em relação a uma Alexa. Então não tem assistente de voz integrado, mas tem integração com o assistente de voz do smartphone. Isso é bem interessante. E por fim, uma coisa que eu não gostei, poderia ter também, mas é comum não ter, né, gente? Ele não tem integração com o Strava. Então os dados de treino, eles são sincronizados e armazenados no aplicativo, né, no HaloFun. Então quando você abre aqui, vem no HaloFun, você tem acesso às atividades que foram realizadas, né? Elas vão armazenando aqui, logo aqui embaixo. Então, diário de movimento, tem aqui caminhada, outra caminhada, tudo aqui registrado, né? E aí você pode abrir aqui, tem mais dados do exercício, praticamente os dados que você vê no relógio, você vê aqui também. Então, tem essas informações. E ele grava aqui. Quando grava no celular, ele mostra o trajeto também. Então ele tem um mapa aqui, né? E ele consegue mostrar o mapinha também. Dá para compartilhar, né? Se quiser às vezes compartilhar, você vem aqui. Mas o compartilhamento dele, basicamente, ele printa a tela e deixa você mandar para algum aplicativo.
Infelizmente ele não deixa você sincronizar com o Strava, né? Faltou isso aqui para ser impressionante também, né? Imagina um smartwatch de 200 conto que sincroniza exercício no Strava. Seria top demais, mesmo não tendo GPS. Então é isso, o vídeo ficou extremamente longo, peço desculpas aí, mas eu gostaria de falar o máximo de detalhes possível que eu percebi usando esse relógio inteligente por alguns dias. Essas são as coisas que ele possui e as coisas que ele não possui, né? Espero que isso ajude você na escolha do seu próximo smartwatch de baixo custo. Se tiver alguma dúvida ou sugestão, alguma coisa que queira acrescentar, deixe aí nos comentários. E num próximo vídeo vou gravar para vocês falando quais são as coisas que eu gostei, que eu achei positivas e negativas desse smartwatch aqui. Tá certo, galera? Se você conseguiu chegar até aqui, muito obrigado por assistir e até o próximo vídeo. Tchau, tchau!